Fala pessoal, vamos dar aqui início aí à continuidade do Código Processual Penal, título 2 do inquérito policial. Artigo 4. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida nesse artigo não incluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Inciso 1. De ofício. Inciso 2. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de qualquer quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. O requerimento a quem se refere o número 2 conterá, sempre que possível, alínea A, a narração do fato com todas as circunstâncias. Alínea B, a individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de fazer. Alínea C, a nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que definir o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial, e está verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para entendê-la. Artigo 6. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4. Ouvir o ofendido. 5. Ouvir o indiciado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo 3 do título 7 desse livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que ele tenha ouvido a leitura. Inciso 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e as acareações. 7. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, se possível, e fazer juntar aos atos sua folha de antecedentes. Inciso 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicando pela pessoa presa.
Artigo 7. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8. Havendo prisão em flagrante, será observado no disposto do capítulo 2 do título 9 desse livro. Artigo 9. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, nesse caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contando o prazo nesta hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiveram sido mencionado o lugar onde que possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como aos objetos que interessarem a prova, acompanharão aos atos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial, inciso 1, fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2, realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3, cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4, representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13-A. Nos crimes previstos no artigo 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, do Código Penal, e do artigo 239 da Lei número 8.069, de 13 de junho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeito. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá: inciso 1, o nome da autoridade requisitante; inciso 2, o número do inquérito policial; e 3, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, sensorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o CAPT, o sinal, inciso 1, não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei. Inciso 2. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Inciso 3. Para
períodos superiores àquele que trata o inciso 2, será necessário a apresentação de ordem judicial. Inciso 3. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contando do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitem a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz. Artigo 14. O ofendido ou seu representante legal e os indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Artigo 14-A. Nos casos em que servidores vinculados às instituições disposto no artigo 144 da Constituição Federal figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objetivo for a investigação de fatos relacionados ao uso de força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. O indiciado poderá constituir defensor. Parágrafo 1º. Para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas a contar do recebimento da citação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo disposto no parágrafo 1º desse artigo, com ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos para que essa, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Parágrafo 3º. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do parágrafo 2º desse artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada, a União ou a unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os autos relacionados à defesa administrativa do investigado. Parágrafo 4º. A indicação do profissional a quem se refere o parágrafo 3º desse artigo deverá ser procedida de manifestação de que não existe defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito e com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração. Parágrafo 5º. Na hipótese de que a atuação da Defensoria Pública, os custos com o patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo correrão por conta do orçamento próprio da instituição, a que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados. Parágrafo 6º. As disposições constantes desse artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições dispostas no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Artigo 5º. Se o indiciado for menor, se-lhe-á nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências, imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois de ordenado
o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seus representantes legal ou serão entregues ao requerente se o pedir mediante traslado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhes forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquéritos contra os requerentes. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade que não excederá de 3 dias será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público representado em qualquer hipótese do disposto no artigo 89, inciso 3º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963. Artigo 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que estejam procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórias ou requisições, e bem assim providenciará até que comparecerá a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição. Artigo 23. Ao fazer a remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição congêneres mencionado o juízo a quem tiver sido distribuído e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Então é isso, pessoal. Terminamos aí no artigo 23. No próximo vídeo falaremos aí sobre a ação penal, tá? Então se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, e acesse a playlists de direito processual penal, que você terá acesso às outras leis secas sobre o processo penal, tá? Então você pode também estar acessando Constituição Federal em áudio, Direito Processual, Direito Penal em áudio também, vai estar na playlist aí salva, pessoal. Você pode estar estudando por elas também. Então que Deus abençoe vocês aí e até o próximo vídeo.